Vamos discutir os 7 indicadores de que seus rins estão intoxicados. Pretendo criar um vídeo completo sobre os rins, mas de uma forma extremamente simples, sem sobrecarregar você com informações desnecessárias. Vamos nos concentrar apenas no essencial que você precisa saber para evitar a toxicidade renal e o que fazer se seus rins já estiverem intoxicados. A principal função dos seus rins é filtrar o sangue, mas não da mesma forma que um filtro de óleo em seu carro. É um processo muito mais complexo. Eles eliminam substâncias tóxicas e ajudam a reabsorver as coisas boas. À medida que você perde essa função de filtragem complexa, começa a eliminar nutrientes de que precisa e a reter resíduos que começam a se acumular no sistema. Todos os sintomas, tanto nos estágios iniciais quanto nos tardios dos problemas renais, estão diretamente relacionados a esse sistema de filtragem danificado. Alguns dos principais sintomas iniciais seriam um gosto metálico na boca, o que significa que suas toxinas estão se acumulando no sistema. Você pode sentir coceira no corpo e também pode ter hálito de amônia. Alguns dos sinais posteriores de que seus rins estão intoxicados seriam edema, ou inchaço, onde você pressiona o dedo na perna e deixa uma marca. Você notará inchaço na parte inferior dos tornozelos e pés. Isso também ocorre com o rim porque o fígado e o rim trabalham juntos. Mas se você tem edema em seus membros inferiores, seus rins estão intoxicados. Outro lugar onde você verá edema é debaixo dos olhos. Você verá esses tipos de bolsas inchadas debaixo dos olhos, que são os rins apoiando. Outro sintoma que você pode ter é chamado de geada urêmica. O que é geada urêmica? As coisas estão se acumulando no sistema, especialmente o ácido úrico, e estão se acumulando através da pele, geralmente no couro cabeludo ou na frente da cabeça. Você verá essas pequenas manchas brancas como geada na pele. Isso é ureia se acumulando no sistema porque o corpo não consegue se livrar dela e está saindo pela pele. Um sinal comum seria a pressão arterial alta, porque pense nisso. Se o filtro estiver danificado, ele vai meio que inibir o fluxo sanguíneo para o rim e vai aumentar a pressão nas costas. E um dos problemas com a pressão arterial alta é que a própria pressão vai danificar os rins. Porque se você pensa sobre ter muita pressão passando por este tubo e batendo nesse filtro, seria muito semelhante a ter um filtro de água em sua casa e você coloca muita pressão nesses tubos, isso vai danificar o mecanismo de filtragem. Então, o rim sendo um filtro, é realmente feito desses pequenos filtros chamados glomérulos. Cada rim contém aproximadamente 1 milhão de unidades de filtragem, que realizam a tarefa de filtrar e reciclar certos nutrientes para evitar o desperdício de vitaminas, minerais e aminoácidos. Um sinal comum de toxicidade renal é a sensação de exaustão ou fadiga. Isso ocorre devido à ureia, um tipo de resíduo proteico que, quando em excesso no sangue, pode causar cansaço. Se um teste de urina revelar grandes quantidades de proteína, isso pode indicar que os rins estão tóxicos e danificados. Uma pequena quantidade de proteína pode indicar outros problemas, mas uma grande quantidade sugere que o filtro renal está danificado. Outro sinal é a urina muito ácida, que pode ser resultado de um desequilíbrio de amônia. A amônia é alcalina e, quando não consegue equilibrar o pH do corpo, pode levar à acidificação. Isso também pode ocorrer em diabéticos que estão com falta de insulina, levando a níveis descontrolados de açúcar no sangue e, se não for controlado, pode levar à cetoacidose. A deficiência de vitamina D é outro sinal de toxicidade renal. Os rins desempenham um papel importante na conversão da vitamina D inativa para a forma ativa. Sem um bom funcionamento renal, essa conversão não ocorre, levando à deficiência de vitamina D e cálcio. Isso pode causar vários problemas, como calcificação das artérias, aterosclerose, pedras nos rins e acúmulo de cálcio nas artérias, olhos e nervos. A principal causa de lesão renal é o diabetes, especialmente quando há altos níveis de glicose circulando pelo corpo. A glicose alta pode danificar os rins, assim como outros tecidos do corpo, como o coração, os nervos e os olhos. O nível normal de açúcar no sangue é de cerca de 80 mg por decilitro, o que equivale a cerca de 4 gramas ou uma colher de chá de açúcar. No entanto, a pessoa média consome muito mais do que isso diariamente,
o que pode não aparecer inicialmente como um nível anormal de açúcar no sangue nos exames, pois o corpo se esforça para manter a homeostase. É um desafio manter o açúcar fora da corrente sanguínea, e o corpo faz isso através de um hormônio chamado insulina. A insulina está constantemente trabalhando para remover o açúcar do sangue e manter as artérias livres de excesso de açúcar, que pode causar danos. No entanto, todo esse açúcar tem que ir para algum lugar, e o corpo o armazena em outros lugares. Um dos sinais de diabetes é a presença de açúcar na urina, o que significa que o filtro renal tem que trabalhar duro para se livrar do excesso de açúcar. Esse excesso de açúcar é como um maçarico no rim, causando oxidação e danos. A principal causa de problemas renais é o diabetes, e a segunda causa é a pressão alta, que muitas vezes é causada pelo diabetes, pois a glicose endurece as artérias, aumentando a pressão. Outras grandes causas de pressão alta são a baixa vitamina D, que pode ser causada por um problema renal, e o baixo potássio, que pode causar danos nos rins e pressão alta. Uma causa menos comum de danos renais é a doença renal policística, que geralmente é um problema genético. Isso se manifesta quando os rins são danificados e os genes são expressos ou ativados quando o corpo se torna tóxico. Na doença renal em estágio avançado, as pessoas muitas vezes desenvolvem cistos. Outra causa de danos renais é a glomerulonefrite, que é a inflamação dessas pequenas unidades de filtragem, os glomérulos. A pergunta é: o que causa a inflamação dessas pequenas unidades de filtragem? Se você adivinhou diabetes, está correto. Portanto, pode-se concluir que a maioria dos problemas renais vem de altos níveis de açúcar no sangue. Então, o que você pode fazer com essa informação? Uma opção é seguir uma dieta low carb, que pode ajudar. Antes de falar sobre alimentos, quero mencionar o potássio. Se você tem doença renal em estágio final, você não deve consumir muito potássio ou fósforo, pois ambos os minerais estão em altos níveis. No entanto, se você não tem doença renal em estágio terminal e quer prevenir a doença renal em estágio terminal, o potássio é um dos minerais mais importantes para consumir em quantidade suficiente, pois pode proteger o rim. Outras duas coisas que quero mencionar são a vitamina D e o cálcio. Quando você tem danos nos rins, quase sempre terá baixa vitamina D. Além disso, porque o rim ajuda a converter a vitamina D inativa em sua forma ativa, sem um bom funcionamento renal, você não será capaz de converter a vitamina D em sua forma ativa. Isso pode levar a uma deficiência de vitamina D e cálcio, que pode causar vários problemas, como calcificação das artérias, aterosclerose, pedras nos rins e acúmulo de cálcio nas artérias, olhos e nervos. Se os níveis de vitamina D estiverem baixos, é provável que os níveis de cálcio também estejam baixos. Isso pode levar a problemas, pois o mecanismo de transporte de cálcio pode não funcionar corretamente, resultando em acúmulo de calcificação nas artérias e articulações, e até mesmo pedras nos rins. Agora, vamos falar sobre os melhores alimentos para a saúde dos rins. As folhas verdes, como o aspargo, são excelentes para os rins, pois ajudam a desintoxicar o ácido úrico. A couve é rica em fitonutrientes que protegem os rins. O aipo também é benéfico para os rins, pois contém nutrientes que ajudam a desintoxicar os rins e mantê-los saudáveis. O suco de aipo, consumido regularmente, é uma ótima maneira de filtrar os rins. Se alguém tem olhos inchados, eles tendem a clarear muito rapidamente quando consome uma boa quantidade de aipo. Se alguém tem fraqueza nos rins e consome aipo todos os dias, talvez na última refeição, ou talvez um pouco mais tarde, isso não só ajudaria os rins, mas também ajudaria a dormir. O aipo é muito bom para o edema, tanto nos tornozelos quanto debaixo dos olhos. Quanto à proteína, o peixe e os frutos do mar são os melhores, bem como carnes de alta qualidade, como orgânicas e alimentadas com capim. No entanto, você não quer necessariamente uma alta ingestão de proteínas, mas uma quantidade moderada de proteínas, que estaria entre 3 e 6 onças, talvez 7 onças por refeição. É muito importante aumentar a qualidade dos alimentos quando se quer prevenir problemas renais, porque sim, a diabetes e a glicose alta no sangue destroem os rins, mas também as drogas e os medicamentos destroem os rins.
Muitos medicamentos diferentes têm um efeito colateral para o próprio rim porque o rim está sempre filtrando o sangue e é aí que estão seus medicamentos e drogas acabam. Assim, se você está constantemente expondo o rim a medicamentos e drogas, vai danificar esses rins. Não queremos consumir alimentos com pesticidas e herbicidas, não queremos tomar café que não seja orgânico por causa da quantidade de pesticidas que eles pulverizam. Muitas pessoas que têm problemas renais estão em uma dieta com baixo teor de sódio e, portanto, obviamente não estão nem mesmo consumindo sal, o que faz com que seus músculos fiquem fracos. Você vai se sentir muito fraco e muito letárgico. Há um sal incrível que é naturalmente muito baixo em sódio, então o sal marinho que tem cerca de 90 minerais normalmente tem mais de 95% de sódio, mas há um tipo de sal marinho chamado Baja Gold Sea Salt que é 70% de sódio e tem 90 minerais. É muito alto em potássio e muito rico em magnésio, por isso é muito bom não apenas para o rim, mas bom para o corpo inteiro e é muito delicioso em sua comida. Na verdade, vai realmente trazer para fora os sabores da sua comida. Obviamente, alimentos refinados, junk foods, alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em carboidratos são todos prejudiciais para o rim, mas não são os chamados alimentos saudáveis que são prejudiciais para o rim. Evite estes alimentos se tiver danos nos rins. Alimentos ricos em oxalatos podem ser prejudiciais para os rins, pois os oxalatos podem se combinar com o cálcio para formar pedras de oxalato, que podem danificar os rins. Portanto, se você tem problemas renais, provavelmente deve evitar alimentos como espinafre, amêndoas, kiwi, folhas de beterraba, feijão e grãos. Outro ponto importante é a quantidade de líquido que você deve consumir. Se você tem danos nos rins, deve beber pelo menos 2,5 litros por dia para evitar a concentração nos rins e o desenvolvimento de pequenas pedras. Se você tem danos nos rins, há um suplemento muito bom que eu recomendaria. Embora eu não o venda, você pode pesquisar na internet e encontrá-lo. É de um produto chamado a Standard Process e é chamado de Arena Food. Tome um desses antes de dormir por cerca de 2 a 3 meses. Eu costumava recomendá-lo na prática com bons resultados para danos nos rins. Agora que você tem essas informações, a próxima coisa mais importante que você precisa saber é a melhor dieta para os seus rins. Como deve ser a dieta completa que devo seguir? Bem, você precisa estar no plano keto saudável. Eu tenho vários vídeos curtos passo a passo aqui mesmo, confira-os.